gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem e que a paz de Deus, do Santo de Israel, sejam com vocês. Hoje, depois de muito tempo, estamos vindo na sequência de vídeo, hein? Hoje a gente vai falar sobre uma grande pessoa que apareceu muito pouco dentro da Bíblia, Enoque. Vem comigo que depois da vinheta a gente vai contar um pouco sobre a história de quem foi Enoque na Bíblia. Vem comigo. Pega a vinheta. Quem foi Enoque na Bíblia? Enoque é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. Apesar de poucas referências acerca dele dentro do Antigo Testamento, antes de falarmos sobre quem foi Enoque, também é preciso saber que em Gênesis existem dois Enoques, e não podemos confundi-los. O outro Enoque foi citado em Gênesis, é o filho mais velho de Caim, Gênesis 4:17, que deu nome à cidade edificada por seu pai. Afinal de contas, quem foi Enoque? Enoque foi filho de Jared e pai de Metusalém. Gênesis 5:18-21 a gente encontra essa passagem, pertencente à descendência de Sete, através da qual o conhecimento de Deus foi preservado. Enoque tinha um relacionamento muito profundo com o eterno Deus, pois a expressão andou com Deus é aplicada somente a Enoque e Noé. A gente consegue encontrar em Gênesis 5, versículo 24 e em Gênesis 6, versículo 9. Enoque viveu, de acordo com a Bíblia, cerca de 365 anos antes de ser trasladado corporalmente ao céu para estar na presença de Deus. Assim, Enoque, juntamente com o profeta Elias, foram os dois homens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte humana. A gente vai encontrar isso em Gênesis 5:24 e em 2 Reis 2, do versículo 1 ao 11. Isso prova que a imortalidade, ou a vida após a morte, foi ensinada no primeiro período do livro de Gênesis. No judaísmo posterior, pelo fato de Enoque ter sido trasladado para o céu, criou-se uma tradição apocalíptica onde Enoque estaria relatando os segredos dos céus e do futuro. Enoque também é encontrado no Novo Testamento e é citado na genealogia presente em Lucas 3:37 e também é citado na Epístola aos Hebreus. Dessa forma, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus transladará, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradará a Deus. Hebreus 11:5. No capítulo conhecido como Galeria dos Heróis da Fé, o escritor aos Hebreus atribuiu o arrebatamento de Enoque à sua fé notável, cuja qual o conduziu a um testemunho de que agradará a Deus. Há também uma citação na Epístola de Judas, Judas 1:14, a qual os estudiosos discutem sobre a fonte que Judas realmente utilizou, se a tradição escrita ou oral. A citação em questão de caráter messiânico e possivelmente uma citação de Deuteronômios 33:2 presente em Enoque 1, do 1, versículo 9. E esses são os livros de Enoque. Foram encontrados 3 livros que trazem o nome de Enoque como autor, sendo eles primeiro, livro de Enoque, segundo livro de Enoque e terceiro livro de Enoque. O conteúdo dos livros contém algumas semelhanças. O mais famoso deles, o primeiro livro de Enoque, é amplamente conhecido pela sua versão etíope. O livro de Enoque já existia no período apostólico e também era conhecido por alguns pais da igreja, como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano, mas seu original acabou desaparecendo, sobrando apenas fragmentos em grego e etíope. Em Qumran, em uma das grutas, foram encontradas partes de manuscritos do primeiro Enoque escrito em aramaico. Apesar dos livros surgirem uma suposta autoria de Enoque, a data mais recuada para a autoria dos fragmentos encontrados é 200 a.C.
200 anos ali antes do nosso querido Messias, estendendo-se até o século I depois de Cristo. Grande parte dos estudiosos considera que os livros não possuem qualquer chance de terem sido escritos por Enoque, embora alguns considerem que o primeiro livro de Enoque pode conter algumas citações do próprio Enoque, que foram preservadas e transmitidas por tradição oral. De maneira geral, os livros de Enoque são considerados pseudo-pidígrafos, ou seja, são escritos judaicos que nunca se aproximaram da posição canônica e que também não encontram lugar nos chamados livros apócrifos. Dentre os 3 livros, sem dúvida o mais importante é o primeiro livro de Enoque, cuja totalidade foi composta em diferentes ocasiões durante os últimos séculos depois de Cristo. Alguns estudiosos consideram que as seções mais antigas desse livro pertencem ao período dos Macabeus. Esse livro tem alguma finalidade no tocante aos estudos do período intertestamentário, lançados à luz ao pano de fundo desse período, e fornecendo algumas informações sobre a teologia judaica pré-cristã, embora não possa ser considerado canônico, em hipótese alguma, sobre a situação ou a citação feita por Judas nos versículos 14 e 15, e que remetem a alguns trechos do livro de Enoque, capítulo 1, versículo 9, Enoque 63, versículo 8, Enoque 93, versículo 3. Os estudiosos se dividem. Alguns acreditam que Judas fez uma citação de uma tradição oral que também estava presente no livro de Enoque, e outros acreditam que Judas estava intencionalmente citando um livro pseudopígrafe, usada por falsos mestres a fim de silenciá-los com seu próprio material. Ao final de mais um vídeo, de mais uma série de vídeos que vão sair durante esse ano. Eu estou aqui firme que a gente vai conseguir cada vez mais levar mais conteúdo para todos que estão assistindo e para novas pessoas. Então, meus queridos, depois desse vídeo, vocês viram que a fé é algo muito importante. E a gente tem que ter fé, tanto nos momentos bons, nos momentos ruins. A gente sempre tem que confiar no cara lá de cima, Deus. E se você ainda não aceitou ao Eterno como seu Senhor e único Salvador, é a hora de você aceitar Ele como o Senhor da sua vida. Então, meus amigos, se você também está longe da presença dele, volte, porque ainda há tempo. Enquanto vocês puderem procurar pela palavra dele, procurem. Enquanto vocês puderem achar ele, procurem. Então, meu querido, se você é uma ovelha perdida, ou se você é uma ovelha que ainda não encontrou o pasto e o rebanho do seu eterno Yeshua, Jesus, como preferirem chamar, declare dentro da sua vida que aceita ele como o Senhor e único Salvador da sua vida. Fiquem na shalom dele. Amém. Fui-me. Até o próximo vídeo.